Já pus para gravar, Ivani. Tá joia. Crianças, vamos começar hoje a nossa aulinha. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que vocês foram de prova? Diz para mim. O que vocês acharam? Foi tranquila, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza, vamos gabaritar a prova então? Vamos resolver ela aqui. Deixa eu resolver ela com vocês então. Teve um pessoal realmente, Anne, que quando foi mandar, mandou o arquivo em branco. Ah, eu imagino. Eu imagino que você deve ter chorado mesmo. Eu imagino que você ficou muito, mas muito, muito chateada mesmo. Calma, Tava tendo Luana. esse problema em quase toda a prova. A gente Me... manda o arquivo, aí aparece que o arquivo não tá no tamanho correto para a plataforma. Aí você vai lá, converte o arquivo e ele vai em branco. Tipo, já aconteceu isso para mim em duas provas. E eu espero que não tenha acontecido na sua também. Eu não sei te responder. Gente, simples, olha, tira uma foto, leva para o WhatsApp web e anexa a foto. Bom, vamos lá então. Vamos trabalhar. Olha só, vou desligar a câmera para poder, porque a internet está muito instável. Então veja bem. Um recipiente rígido de 30 litros contém gás perfeito a pressão de 10 atm. Gás perfeito com pressão inicial igual a 10 atmosferas. Temperatura de 27 graus Celsius. Temperatura inicial, 27 graus Celsius, que é igual a 300 Kelvin. Quando a temperatura aumentar para 57 graus Celsius, temperatura final 57 graus Celsius, que é igual a 330 Kelvin. Qual o valor da pressão em atmosferas? Quando ele virou para mim e falou assim, um recipiente rígido, ele está falando assim, ó, que é uma transformação isovolumétrica. Você está falando rígido porque o recipiente não vai dilatar. Então, variação do volume é igual a zero. Transformação isovolumétrica. Então, o que nós sabemos? Pressão final, pressão inicial, temperatura inicial, pressão final, temperatura final. Lei de Charles. Então, vamos lá. Quem é a pressão inicial? 10. Temperatura inicial, 300. Eu quero a pressão final. Quem é a minha temperatura final? 330 Kelvin. Então, eu tenho 300 por 33, dá 1,1. Pressão final é igual a 10, que multiplica 330 por 300, é 1,1. Estou falando isso aqui, ó, segundo ano. Estou dividindo isso por isso. Dá 1,1. 1,1 vezes 10. 11 atm. Está aí, ó. Então, se você quiser lembrar, eu tenho o diagrama pressão, temperatura
Aonde eu vou colocar aqui pontilhado, ó. Aonde eu tenho inicialmente aqui uma pressão de 10 atms, pressão em atm, e minha temperatura, 300 Kelvin. Minha pressão aumenta para a pressão exercida que o gás exerce. Aumenta para 330. A pressão aumenta para 11, a temperatura para 330. Esse é um gráfico que ilustra a transformação. Isso tudo está acontecendo com volume constante, é uma transformação isovolumétrica. Não precisava de gráfico, nada não, só estou aprofundando na questão com vocês. Beleza? Fácil, né? Calcule a variação de... essa aqui foi muito bacana. Calcule a variação de volume sofrido, que é o ΔV, de um gás ideal que ocupa inicialmente volume de 10 litros, volume final, ou melhor, volume inicial, 10 litros, a 127 graus Celsius, temperatura inicial, 127 graus Celsius, que é conhecido como 400 Kelvin. Quando a temperatura final for para 327 graus Celsius, que é conhecido como 600 Kelvin. Não é isso? Vamos ter que calcular isobaricamente. Vamos calcular o volume final para responder o que ele quer. É uma transformação isobárica. Eu quero amarelo. Isobárica. Olha, outra lei de Charles aqui, ó. Então, o que vai rolar aqui? Então, se é uma transformação isobárica, volume inicial sobre temperatura inicial, volume final sobre temperatura final. Volume inicial, 10 litros. Volume inicial, 400 Kelvin. Volume final, 600 Kelvin. 600 por 400 dá 1,5, né? Se você preferir 10 sobre 4. Volume final sobre 6. Volume final, 6 vezes 10 sobre 4. 60 sobre 4, 15 litros. Volume final, 15 litros. Nós estamos falando isso aqui, ó. Calma que não cabia a questão, não. Só estou ilustrando aqui para a gente poder entender. Volume, temperatura em Kelvin, pontilhado, (400 Kelvin), volume 10. Vai para 600 Kelvin. Volume final, 15 litros. O que ele pediu não foi volume final. O que ele pediu foi variação de volume. Variação de volume é 15 menos 10, 5 litros. ΔV.
ΔV igual a 5 litros. Está aí a resposta. Isso aqui é uma expansão isobárica. Expansão, porque expansão, porque o volume está aumentando, né? Expansão isobárica. Expansão isobárica. Está aí. Aumentando o volume. E é claro que está aumentando o volume, a temperatura também está aumentando isobaricamente. Fácil, não foi? Sob pressão de 5 atm e temperatura 0 graus Celsius, uma pressão inicial de 5 atm, a temperatura de 0 graus Celsius, um gás ocupa um volume de 45 litros. Determine sob que pressão o gás ocupa um volume de 30 litros. Se for mantido constante a temperatura, é uma transformação isotérmica. Transformação isotérmica. Então, vamos lá? P0V0, PFTF. P0 é 5, volume inicial é 45, pressão final é 30. VF, a pressão final ele quer saber, e o volume final é 30 litros. Perfeito? Vamos lá. 5 vezes 45 sobre 30. Isso aqui dá por 45 por 3 dá 15. 30 por 3 dá 10. Então é 5 vezes 1,5. Pressão final é 5 vezes 1,5. Logo, pressão final é 7,5 atm. Pressão, volume. Aqui está a nossa isoterma. Quanto a pressão for 5, pressão for 5, o volume é 45. Quanto a pressão for 7,5, o volume é 30 litros. Pressão em ATM, volume em litros. Esse é uma transformação isotérmica, a bem da verdade. E isso é uma compressão isotérmica. Compressão isotérmica. Por que a gente chama de compressão? Porque está aumentando a pressão, tá vendo? O volume está diminuindo. Como o meu volume está diminuindo, porque minha pressão está aumentando, nós chamamos de uma compressão isotérmica.
compressão isotérmica. É isso. Maravilha. Acabou a prova. Só 3 questões, de graça, tranquilo. A chance de eu ter saído bem na minha prova foi elevada. Fico feliz que você tenha saído bem. Afinal de contas, ninguém elabora uma prova para o aluno sair mal. Vamos lá, então? Então, agora, turminha, nós vamos dar um passo na nossa disciplina. Nós vimos a parte inicial de transformações. Falamos de transformação isobárica, isotérmica, isovolumétrica, equação de Clapeyron. Isso tudo vai permitir a gente trabalhar de uma maneira um pouco mais aprofundada no assunto chamado gases e termodinâmica. Essa é a parte que a gente envolve a termodinâmica. Entenda uma coisa. Eu preciso que você lembre que a temperatura ela vai me dar o sentido de propagação do calor. Lembra que o calor se propaga do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura, do local do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Associado a isso tudo, a esse estudo, nós vamos falar de algumas coisas diferentes. Por exemplo, trabalho em uma transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? Lembram disso? O que é uma transformação isobárica? Isobárica, que é a transformação onde a pressão ela é constante. Entenda o que está acontecendo aqui. Ó. O gás ele tem um estado inicial de pressão, volume e temperatura. O gás tem um estado inicial de pressão, volume e temperatura, que está representado aqui. Ó. Esse é meu estado inicial. Esse gás começa a ganhar calor. Olha aqui, ó, essa setinha amarela. Ele começa a ganhar calor. Ele ganha calor. Olha que bacana. Esse calor, ele tem 2 destinações. A primeira, aquece o gás, aumenta a energia interna do gás. Gabriel, veja bem. Olha o que você tá olha o começo da sua pergunta. Considerando a transformação normal, sem nenhuma variável constante, não seria uma transformação normal, seria uma transformação qualquer. Uma transformação qualquer, você vai usar aqui, ó, P1, V1, T1, igual a P2, V2, T2. Você não vai poder falar para mim que volume, então a pressão e o volume seriam diretamente proporcionais, porque sem analisar a temperatura. Se eu analisar a temperatura constante, isso que você falou é verdade. Quanto à transformação qualquer, eu tenho que analisar isso e isso, entendeu, Gabriel? Porque até dependendo de uma outra variável. Então, olha só. Então, o gás está ganhando calor. Esse calor é utilizado para aquecer o gás. Então, a energia interna do gás aquece. Vamos falar muito sobre isso. E esse êmbolo vai subir. Esse êmbolo vai subir. Esse êmbolo vai subir, que a gente está realizando o trabalho. O gás está expandindo. O gás está chegando aqui no êmbolo, ó, ele está empurrando o êmbolo para cima. Então, o gás está realizando o trabalho. Ele está empurrando o êmbolo. Ah, então olha o que está acontecendo aqui. O meu êmbolo está saindo desse nível. Está indo para... Tem alguém com o áudio ligado. Está indo para esse nível aqui. Está fazendo esse deslocamento. Olha o vetor de deslocamento aqui. Então, vamos equacionar isso que eu estou falando para você. Eu falei que nós sabemos que trabalho
trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Nesse caso, o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento é 0, cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui vai valer 1. Então, o trabalho é a força que esse gás está exercendo vezes o deslocamento. Mas olha só, como nós estamos falando de gás, nós não falamos de força que o gás está exercendo. Nós falamos a pressão que o gás exerce. Então, como que eu vou relacionar pressão com força? Nós sabemos, no estudo de hidrostática, que pressão é força sobre área. Então, a força que o gás exerce é o produto da pressão realizada pelo gás, em cima de uma área. Pressão é força sobre área. Ok até agora? Ok até agora? Tranquilo? Minha câmera deu uma mexida aqui. Ok, então. Então, pressão é força sobre área. Vou substituir isso aqui, ó. Me ajuda? Trabalho é pressão vezes a área, vezes deslocamento. Mas vem cá. Em algum momento também você deve ter estudado que volume é área da base vezes altura. Mas nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu estou calculando uma variação do volume. Então, a variação do meu volume é uma área vezes a variação da altura. Nesse caso, essa altura é o próprio deslocamento. Consegue perceber isso? O que eu estou falando é o seguinte. Esse gás ocupa um volume inicial. Esse gás ocupa um volume final. Para eu poder encontrar essa variação do volume, eu subtrair o volume final do volume inicial. Então, essa variação do volume vai ser essa área vezes esse deslocamento, que é H. Então o trabalho é pressão vezes variação de volume. Então, trabalho numa transformação isotérmica é P delta V. É quem? P delta V. Falei errado, desculpa. Trabalho na transformação isobárica é P delta V. Tranquilo? Fácil até agora? Vou baixar isso aqui. Eu vou apresentar uma outra equação para vocês. Olha só, segundo ano. Eu vou apresentar uma equação de uma maneira diferente para vocês. Presta atenção. Eu sei que PV igual a nRT. Sei ou não sei? Não é isso? Se eu tenho uma pressão inicial, uma transformação isobárica, aqui é o meu volume inicial, isso aqui é a minha temperatura inicial. Na transformação isobárica, isso aqui é um P, volume final igual a nR, temperatura final. O que acontece se eu subtrair a segunda da primeira? Vou fazer diferente aqui para ficar mais didático.
que é delta, delta final menos inicial, né? Então, é volume final, temperatura final, volume inicial, temperatura inicial. O que acontece se eu subtrair a primeira equação da segunda? Você concorda que vai ficar assim, ó? O P é constante, V final menos V inicial igual a NR, T final menos T inicial. Concorda? O que é V final menos V inicial? Delta V, que é igual a NR delta T. Ah, peraí, Alan, mas o que é pressão vezes variação de volume? Não é trabalho? É. Então, uma outra equação para trabalho é essa aqui, ó. Trabalho é igual a NR delta T. Muito importante essa segunda maneira de escrever o trabalho. Os alunos, de uma maneira geral, esquecem essa equação. E quando eu for te provar a relação de Mayer para gases monoatômicos, utilizar essa equação vai ser algo importantíssimo, algo crucial. Então, eu tenho uma equação, transformação isobárica, P delta V, e uma outra equação que eu posso utilizar também, sabendo a variação de temperatura. Legal, né? NR delta T. E é claro que nossa temperatura só pode ser em qual escala? Kelvin. A variação de temperatura em Kelvin. Não podemos esquecer isso. Temos que sempre lembrar. Ok, até agora. Então, olha só. No nosso próximo slide, eu vou pegar um gráfico disso aqui, ó. Olha só, olha ele aqui. Então, P delta V trabalha na transformação isobárica. Vale lembrar, você tem que lembrar sempre, que eu tenho também NR delta T. Vamos deixar isso aqui, ó. Vale lembrar. Beleza? Então, vamos entender um assunto. Quando o meu delta V for positivo, olha o que está escrito aqui, ó, quer dizer que ele expandiu. Então, o delta V é positivo, o trabalho é positivo. Essa é uma expansão isobárica. Expansão isobárica. Quando o delta V é negativo, o trabalho é negativo. É uma compressão isobárica. Vou te falar. Uma outra informação importante sobre o trabalho positivo e negativo. Trabalho positivo é chamado de trabalho motor. Lá na mecânica, ano passado, seu professor de mecânica falou isso para você. O trabalho é negativo, ele é chamado de trabalho resistente. Ainda o trabalho motor, nós falamos que o gás realiza trabalho, gás realiza trabalho resistente, o trabalho é negativo, o gás sofre trabalho. O trabalho é realizado sob o gás. Perfeito? Tranquilo? Esse é um bom momento para vocês me fazerem alguma pergunta. Um bom momento. Nenhuma pergunta? Next the question. Olha para isso aqui. Olha a importância da gente entender essa questão do gráfico, importantíssimo. O trabalho realizado é dado pela área. Não foi o que eu falei?
P da outra V, a área. Então, vem cá. A área é numericamente igual ao trabalho. Veja bem, se o trabalho é negativo, o trabalho é resistente, é chamado de trabalho resistente, o gás sofre trabalho, o trabalho é realizado sobre o gás, ele está sendo comprimido. Alain, eu não sei calcular essa área, não tem importância, isso não tem importância. O que vai aparecer para você vai ser uma área que você vai saber calcular. A área é numericamente igual ao trabalho. Área numericamente igual ao trabalho. Está aí a resposta. Está aí a análise. Todo diagrama pressão por volume, a área é numericamente igual ao trabalho. Isso vai ter uma relevância imensa para nós. A função trabalho, ele depende do caminho. O trabalho depende do caminho. O que eu quero dizer? Olha para essa situação aqui, ó. Vou desenhar aqui 3 eixos. Ele está indo de A para B. Como se eu estivesse pegando esse desenho aqui e transformando ele em 3 gráficos, entendeu? Pelo caminho 1. É isso aqui, ó. Pelo caminho 2 é isso. Pelo caminho 3 é isso. O que nós sabemos sobre o gráfico pressão-volume? Que a área é numericamente igual ao trabalho. Deixa eu acabar de fazer isso aqui, porque essa discussão vai ser relevante. E eu preciso que vocês entendam isso. Porque eu vou usar essa ideia de uma maneira muito espetacular nos próximos encontros. Eu preciso disso claro na sua cabeça. E aí eu estou falando isso, tem que ter aluno deitado, que não está prestando atenção. E aí, quando perceber, o trem complicou. No diagrama pressão pelo volume, a área sobre a curva, eu estou pintando ela aqui de verde, ela é numericamente igual ao trabalho. Área 1, área 2, área 3. Olha só, todos eles estão saindo do mesmo estado termodinâmico A para o mesmo estado termodinâmico B. Só que hoje ele fez o caminho 1. Amanhã ele fez pelo caminho 2. Depois de amanhã ele fez pelo caminho 3. Onde ele realizou mais trabalho? Ele fez 3 caminhos diferentes. Saiu de A e chegou em B. Saiu de A e chegou em B, por 3 caminhos diferentes. Como a área é numericamente igual a trabalho, eu sei que a área 1 é maior que a área 2,
que ela é maior que a área 3. Então, T1 é maior que T2, maior que T3. Então, o trabalho na termodinâmica depende do caminho feito. Trabalho depende do caminho. Percebeu mesmo, Gustavo, que o trabalho não é o mesmo? Porque as áreas são diferentes? Se você percebeu isso, esse é o segredo desse negócio. Porque daqui a pouco, olha o que eu vou falar para vocês. Eu vou pegar isso tudo e vou analisar dentro de uma isoterma. E depois dentro de duas isotermas diferentes. Louco, né? E a conclusão disso, cara, quando aparece em prova de marca X, derruba, mas derruba gigantescamente 1 milhão de alunos, cara. Beleza? Conversa comigo, abre o coração de vocês. Ok. Louco, né? Você vai ver daqui a pouco as conclusões que nós vamos tirar disso tudo. Então, veja bem, o trabalho depende do caminho. Tranquilo? E aí, cara, isso tudo eu estou preparando vocês para a primeira lei da termodinâmica. Aí, fofinho, fofinha, o trem vai ficar sensacional. Gabriel, não tem nenhuma equação difícil de você lembrar aqui. Qualquer uma delas. Fala qual que você acha tem dificuldade de lembrar. Pô, veja bem. Clapeyron, por você, nunca rezei tanto. Se eu fizer uma transformação isobárica, eu posso falar que P delta V igual a NR delta T. Pode ou não pode? O que é P delta V? P delta V é trabalho. Ah, uma outra equação de trabalho, NR delta T. É uma coisa leva a outra, Gabriel. Se você, a minha sugestão, cara, por que eu, uma coisa que você tinha que perguntar assim, por que o professor gostou dessa matéria? Por que eu gostei de física? Sinceramente, é que pouca coisa eu tinha que guardar na cabeça. Tudo bastava eu interpretar. É claro que com o tempo eu percebi, se eu guardasse algumas coisas na minha cabeça, o meu desempenho era melhor. Então a ideia justamente é essa. Você vai guardar as coisas na cabeça de vocês fazendo exercício. Não tem jeito. Física, matemática, é repetição, é fazendo um monte de exercícios. Ok? É isso aí, galera. Falta aí menos de 1 minuto para acabar minha aula. Deixa eu fazer a nossa pequena e breve e rápida leitura de minutos de sabedoria. Passo rápido a minha aula, né? Aprenda a respirar. A respiração é a nossa principal função biológica e, através dela, fornecemos ao organismo a vida, a saúde, a vida e a saúde, trazidas a nós pela energia cósmica. Tudo o que vive respira, plantas, animais e criaturas humanas. Se impedimos a respiração, dá-se o fenômeno da morte. A respiração é a fonte da vida. Cada vez que expiramos, introduzimos ao organismo a energia cósmica, que é o fluido divino. Aprenda a respirar conscientemente e evitará numerosas doenças. Minuto de Sabedoria, questão 51. Eu interpreto isso aqui como uma maneira que a gente tem que aprender, nós temos de aprender a lidar com as dificuldades. A gente tem que saber parar, respirar, concentrar e fazer tudo da maneira mais calma, tranquila e mais serena que existe. Tá certo? Pessoal, obrigado pela atenção, pelo carinho. Uma boa semana para você. Para vocês também, muito obrigado, muito obrigado.
Vida longa e próspera. Até mais. Coordenação, obrigado pela parceria. Forte, caloroso e um distante abraço. E até semana que vem. Obrigado.